noite, bem-vindos de novo em 2006 com o Economia e Negócio. Até agora estávamos numas fériasinhas, um pouquinho de reprise, você constatando tudo que aconteceu em 2005. Agora começamos exclusivamente para você, individualmente para cada um, a discutir assuntos importantes da economia brasileira, assuntos polêmicos neste ano que promete muita surpresa. Acima de qualquer coisa, um ano que promete debates, discussões. Hoje, especificamente, nós vamos falar de um assunto polêmico, a medida provisória 275, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sabe que dia? 30 de dezembro do ano passado. Eu já faço a minha primeira observação. Peraí. Último dia do ano, aquele clima de festa, final do ano. Foi-se um tempo em que a gente tinha governos ditatoriais aí, em que a gente falava, e na calada da noite foi feita uma medida provisória. Não é nada legal isso que aconteceu, mas a gente está aí com o fato consumado, é sobre ele que nós vamos discutir hoje. O que acontece com essa medida? O faturamento bruto, para que uma microempresa seja enquadrada dentro do Simples, passou de R$120 mil ano para R$240 mil ano. Já o limite para a empresa considerada de pequeno porte também passou quase o dobro, de R$1.200.000 para R$2.400.000 ano. Daí você vai dizer, poxa vida, então a Fátima está sendo injusta. Houve uma medida, não importa que aí na virada do ano, não importa como, benéfica. Acontece que nós temos várias reclamações por parte de empresários e principalmente daquilo que eu falo para vocês que eu acredito, do pequeno e médio empresário que vai fazer esse Brasil andar. É que o governo, junto, lá na canetinha, também aumentou a alíquota para o pagamento do imposto. Antes, o percentual era de 9,10% e agora passou a ser de 13,10%, ou seja, um aumento de 50%. Eu não vou fazer nenhum editorial além do que eu já fiz. Eu quero saber dos meus dois convidados se, afinal de contas, esta medida provisória 275, e medida provisória é um nome que eu já não gosto muito, tá? Ela veio para beneficiar ou para prejudicar as empresas brasileiras e, consequentemente, a economia brasileira. Como eu adoro polêmica e você também, a gente tem que trazer as duas faces de uma mesma moeda. A mesma moeda sempre chama-se, para mim, Brasil S.A. É esse que nós temos a obrigação de construir juntos. Numa democracia, a gente sempre tem dois ladinhos da moeda, nunca um só. Por isso eu estou com o Luiz Monteiro, auditor da Receita Federal, e José Maria Alcazar, vice-presidente do SESCOM, a entidade que congrega as empresas de contabilidade do Estado de São Paulo. Vou estar falando com eles já e você fica sintonizado para entender se melhora ou piora a economia brasileira. Também você vai acompanhar hoje os indicadores brasileiros da economia e do mundo com a nossa conexão e os nossos correspondentes Nextel Reuters ao redor do mundo. As manchetes de hoje você também vai conferir e neste instante você dá uma olhadinha nos indicadores que é o patrocínio da Alumínio CBA e eu volto já. Nós estamos de volta. E quando a gente trata de economia, é difícil a gente ter unanimidade, ainda mais quando envolve bolso do contribuinte, bolso das empresas. Além do que, eu também acho que a unanimidade é muito burra. Eu adoro esse debate que nós vamos ter aqui, provavelmente em lados opostos. Então, vou começar com um lado, chamamos oficial, mas não é oficial no sentido amplo, porque, na verdade, existe até dentro do oficial polêmicas e não unanimidade também. Afinal de contas, esta medida provisória, a 275, primeiro quero saber se você concorda com o editorial que eu já fiz lá no começo, mas quero que você me conte, Luiz Monteiro, se realmente é prejudicial à economia, como alguns empresários, acho que como seu colega ao lado vai mostrar que é, ou não? Não é, Fátima, é um prazer estar aqui, mas a medida provisória é, no geral, boa. Ela favorece principalmente o microempresário, que vai ter uma carga tributária, em média,
um pouco menor, principalmente aquelas que estão com faturamento anual de 200 milhões, elas vão ter talvez uma redução de 18%. Aquelas empresas de pequeno porte que estão com faturamento perto de 1 milhão anual, elas vão poder continuar no Simples porque foi elevado também o teto para 2 milhões e 400. Então, por essas duas razões, e considerando que também, de um modo geral, as pessoas querem entrar no Simples porque é um sistema que é muito melhor para as empresas, a medida no seu todo é boa. Excepcionalmente, em um outro caso, em um outro setor, pode ser que uma outra empresa seja melhor ter ficado no lucro real, que é o lucro contábil, ou no lucro presumido. Mas, ainda, de um modo geral, a medida 275 é boa e favorece a pequena e média empresa. Antes de eu passar para o lado que provavelmente vai dizer que você não tem razão, deixa eu lhe fazer duas observações sobre a medida. Essa semana, até para eu compartilho minha vida com o telespectador aqui o tempo inteiro. Mandei um e-mail para o meu contador, até puxando a orelha dele, porque eu falei, eu tenho que andar super certinho, eu tenho que estar lá super rígida, porque, afinal de contas, vivo, né, sou mais vidraça do que qualquer coisa, dificilmente, até às vezes, por tentar atirar pedras que não acertam nos alvos, acabo sendo mais vidraça, tenho que andar certinho, mas eu acabo não dando conta. Aí ele até brincou comigo, bom, então se você me pagar mais 2 salários, aquela história, eu administro melhor, tal. O que acaba, eu estou fazendo essa observação pessoal, mas ela não é pessoal, porque eu ouço demais isso das pessoas. Este excesso, quer ver, a hora que você fala, eu paro com o meu contador e vejo muito eu tenho que estar em quê? Lucro presumido? Lucro real eu consigo entrar em Simples. No meu caso eu não posso, por restrições à atuação do Simples, mas quem pode? Eu posso estar, eu não estou. Isso também onera até na questão da administração do próprio negócio, não é? Tem um jeitinho brasileiro da gente simplificar isso? Eu acho que até como auditor você gostaria, não gostaria, daria menos trabalho. A ideia básica é simplificar ao máximo, não é? A ideia básica é porque qualquer burocracia não gera riqueza, não gera atividade econômica, não gera serviços, né? Então, na medida do possível, a intenção geral é a simplificação dos tributos e da contribuição. A gente está caminhando para isso, ou cada momento a gente se surpreende com uma complicação em vez de simplificação? Não, está havendo, principalmente por causa dessa revolução na área da informática. Então, tudo isso sendo colocado de forma informatizada, será mais fácil no futuro tudo. Ainda assim, há um passado, e até as pessoas se ajustarem, as empresas, a contabilidade, a essa nova ordem, vai ter um período de transição um pouco complicado, com uma burocracia em alguns pontos ainda bastante. Mas, de um modo geral, essa medida é boa e as coisas eu acredito que estão caminhando para melhor. E aí, você concorda? Ou já vai ser a voz estourante de cara? Não, eu acredito que os técnicos, os auditores e o governo não estão medindo esforços para se adequar à realidade brasileira. Mas a sociedade brasileira não aguenta pagar mais tanto imposto e cumprir tantas obrigações acessórias e tributárias que se tornam um empreendedorismo inviável. O que acontece na prática com essa medida provisória é que ela não atendeu, o governo federal, mais uma vez, não atendeu os anseios da sociedade. O limite do Simples estava limitado em 1.200.000 ano, com uma alíquota teto de 9,10. Nós saímos de Brasília em dezembro, eu digo, as lideranças do empreendedorismo, Sescom, São Paulo, todas as entidades, Sebrae, CNI, Ciesp, e as entidades que representam o segmento da economia, os médicos, os engenheiros, saímos com uma negociação com o presidente do Congresso, com o presidente da Câmara e com lideranças políticas que seria aumentado sim o limite de adesão ao Simples, repassando os índices inflacionários, porque esse limite de 1.200.000 ele está congelado há 5 anos. Nós temos os serviços públicos sendo aumentados a todo ano. Pedágio, é só entrarmos em férias, aumenta.